Sejam muito bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do Ashtanga Hridayam, aqui no Vida Vedanta Samhitas, no canal Nerds Ayurveda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai começar um capítulo novo. Nerds piram com capítulos novos do Ashtanga Hridayam. Tudo que a gente quer é, Matheus, só mais um capítulo novo, por favor, para minha vida, né? Ficar feliz. E esse capítulo é muito animal, então acho que vocês vão gostar. Sem mais delongas, vamos que vamos. Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan sheshan autsukya moharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Bom, maravilha. Então, hoje a gente vai começar um capítulo novo e nessa metodologia que eu já estou, introduzindo, acho que eu introduzi no último capítulo, uns dois últimos capítulos, a gente vai começar com Sampradhana. Então, a gente vai começar lendo, basicamente, né? Como é a nossa primeira leitura de todas, a gente vai começar lendo os 10 primeiros slokas, um quarto de cada vez, tá? Para vocês que estão chegando agora, sei lá, você entrou no Vidyalaya e pirou e falou, eu quero assistir Samhitas também, porque eu não tenho coisa suficiente para estudar. Seja muito bem-vinda, eu sou maluco que nem você, então não posso nem te julgar. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai só ler primeiro os 10 slokas, os 10 primeiros slokas, um quarto de cada vez, tá? Então, eu vou ler e vou repetir 3 vezes. O que que você deveria fazer? Você deveria ficar tentando ler também, tá? Se você ficar balbuciando ou lendo tudo errado, não tem problema, não tem ninguém te julgando. Todo mundo leu errado no início, tá? Se você começar lendo errado, talvez algum dia você leia certo. Se você não começar a ler, você nunca vai ler certo. Então é melhor você começar lendo errado e algum dia ler certo do que você continuar lendo errado para sempre, né? Então é isso. Vamos que vamos. Ekonavimshodhyayaha. Ekonavimsho é como a gente fala 19, tá? É uma palavra que ela não é muito intuitiva, porque ela, bom, para algumas línguas estrangeiras ela é intuitiva, mas em português ela não é, porque é 1 menos 20, na verdade, que eles falam, tá? Vimsha é 20, tá? Eka é 1, Eka, Ena, Vimsha é 20 menos 1, tá? 19. Então, todas as 19, 29, 39, os noves, eles são tipo o número cheio menos 1, na verdade. Eles contam assim. Adhyayaha é o capítulo. Então, vamos lá. Atato bastividhi madhyayam vyakyasyamaha itihasmahuratreya maharshayaha. Então, até o shloka número 10, um quarto de cada vez, repetindo 3 vezes. E ele diz o seguinte: Vatolbaneshu dosheshu, Vatolbaneshu dosheshu, Vatolbaneshu dosheshu, Vate vabastirishyate, Vate vabastirishyate. Vate vabastirishyate upakramanam sarvesham upakramanam sarvesham upakramanam sarvesham sogranistri vidastu saha sogranistri vidastu saha sogranistri vidastu saha Niruhonvasanam bastihi. Niruhonvasanam bastihi. Niruhonvasanam bastihi. Isso aqui é um sandhi, tá? Isso aqui é um visarga sandhi. Na prática, né, eu tenho que dividir o visarga, porque eu estou dividindo o shloka ao meio. Então, eu estou lendo esse ru, que na verdade não é ru, ele é, deixa eu pegar meu Devanagari aqui, ele é visarga mais U, tá? Por isso que eu li Bastihi. E aí o shloka continua. Uttarahtena sadhyayet. Uttarahtena sadhyayet. Uttarahtena sadhyayet. Deixa eu devolver esse ru para cá, para depois eu não me embolar. Gulmanaha kudapliha. Gulmanaha kudapliha. Gulmanaha kudapliha. Shodhati sarashulinaha. Shodhati sarashulinaha.
Shuddhati Sarashulinaha Jirna Jwara Pratishyaya Jirna Jwara Pratishyaya Jirna Jwara Pratishyaya Shukra, vamos lá, Shukra Nilamala Grahan Shukra Nilamala Grahan Shukra Nilamala Grahan Vardhmashmari Rajonashan Vardhmashmari Rajonashan Vardhmashmari Rajonashan Daruramschanila Mayan Daruramscha Nilamayan Daruramscha Nilamayan. Shloka número 4. Anastapyastvatisnigdaha. Isso aqui é um trava-língua, tá? Vou devagar, de novo. Anastapyastvatisnigdaha. Cuidado, porque tem um monte de consoante aqui, tá? Isso aqui é sta, piastva. Tá, então vamos lá. Anastapyastvatisnigdaha. Kshato rasko vushah krushaha. Kshato. Eita, tô me enrolando com esse aqui. Vamos de novo. Kshato rasko brushah krushaha. Não sei por quê. Kshato rasko brushah krushaha. Nem é difícil de ler, eu que tô me enrolado mesmo. Amatisari Vamiman Amatisari Vamiman Amatisari Vamiman Samshuddho Dattana Vanaha Samshuddho Dattana Vanaha Samshuddho Dattana Vanaha Shwasa Kasa Prasekarshaha Prasekarshaha. É isso mesmo, isso aqui é outro Visarga Sandhi, tá? Então isso aqui é Arshaha. Eita, Arshaha. Isso, é isso mesmo. Shwasa Kasa Prasekarshaha Shwasa Kasa Prasekarshaha Hidmadmanalpavahnayaha Hidmadmanalpavahnayaha Hidmadmanalpavahnayaha. Agora deixa eu devolver isso aqui, porque senão eu vou me enrolar todo depois. Shona Payo Kritaharaha. Esse O também é um Visarga, tá? A gente está vendo um monte de Visarga Sandhi. Essas aulas já estão disponíveis para vocês no Vidyalaya no Sânscrito 2. Vai lá e assiste esse troço se você já está no nível 2, tá? Porque aí você vai entender esses Visargas todos. Isso aqui, na verdade, é a Ha. E aí esse cara vira Ro, tá? Então é isso. Shona Payo Kritaharaha. Shuna Payu Kritaharaha Baddha Chidrodakodari Baddha Chidrodakodari Baddha Chidrodakodari Kushticha Madhumehicha Kushticha Madhumehicha Kushticha Madhumehicha Masan Saptacha Garbhinim Masan Saptacha Garbhinim Masan Saptacha Garbhinim. Shloka número 6. Asthapya Eva Chanvasya Asthapya Eva Chanvasya Asthapya Eva Chanvasya Visheshadatti Vahnayaha Visheshadatti Vahnayaha Visheshadatti Vahnayaha Urukshah Kevalavatartaha Urukshah Kevalavatartaha Urukshah
kevala vatartaha. Cuidado aqui, ó. Vatartaha. Tem esse r aí, né? A língua dá uma r aí no céu da sua boca, tá? Vatartaha. Nanu vasyasta evacha. Vanu vasyasta evacha. Vanu vasyasta evacha. Yenastapyasta tapandu. Yenastapyasta tapandu. Yenastapyasta tapandu. Kama lome hapinasaha. Kama lame hapinasaha. Kama lame hapinasaha. Niranna pliha vitbedhi. Niranna pliha vitbedhi. Niranna pliha vitbedhi. Guru Guru Koshtha Kapodaraha. Guru Koshtha Kapodaraha. Guru Koshtha Kapodaraha. Abhishandi Brushasthula. Abhishandi Brushasthula. Abhishandi Brushastula. Krami Koshtadhyamarutaha. Krami Koshtadhyamarutaha. Krami Koshtadhyamarutaha. Pite Vishe Gare Pacham. Pite Vishe Gare Pacham. Pite Vishe Gare Pacham. Shlipadi Galagandavan. Shlipadi Galagandavan. Shlipadi Galagandavan. Shloka número 9. Tayostu netram hemadi. Tayostu netram hemadi. Tayostu netram hemadi. Dhatu. Eita, ilumina, filho. Dhatu darvasthi venujam. Dhatu darvasthi venujam. Dhatu darvasthi venujam. Gopuchakara machidram. Gopuchakara machidram. Gopuchakara machidram. Shlakshanarjo gurulika mukham. Isso aqui tá errado. Shlakshanarjo gulika mukham. É isso, foi só a entonação que estava errada. Shlakshanarjo gulika mukham. E para terminar o shloka número 10. Unebdhe panchagurnesmin. Aqui a gente vai smin, tá? E aí aqui a gente tira um desses, bota na, pronto. Unebdhe panchapurnesmin. Unebdhe panchagurnesmin. Nasapta bhyongulanishat. Isso aqui é interessante, tá? Devagar. Nasa pta byongola nishat. O avagraha a gente não pronuncia. Isso aqui é um ang junto com o gu. Então é byongo, byongo. Tem que ter esse nasal aqui, né? Cuidado com o avagraha porque você não pronuncia ele. Última vez. Nasa pta byongola nishat. Tá? Foi, hein? Então fomos até o shloka número 10, tá? Desse capítulo novo. Então vamos começar, tá? Vamos começar. Ekonavim Shodhyayaha, então o capítulo agora que a gente vai começar é o capítulo 19, e esse capítulo, né, Ataha, né? Então agora eu vou começar a explicar para você Bastividhim Adhyayam, o capítulo sobre o conhecimento a respeito de Basti.
Tá? A palavra basti, ela tem alguns significados diferentes, mas o principal dela aqui é bexiga, tá? Ela significa bexiga. Onde acumula a urina dos animais, né? Bexiga. É isso que significa basti. Basti é traduzido muitas vezes como enema, mas a palavra literalmente não significa enema. Ela significa a ferramenta usada para fazer o enema. Porque tradicionalmente a gente pegava a bexiga de algum animal e essa era a bexiga do animal que era plugada no nariz, digamos assim, no nozzle, né, no instrumento de metal. Esse instrumento de metal era introduzido no ânus do paciente, e aí você apertava a bexiga do animal com o líquido né, do medicamento que está ali dentro, e aí botava isso para dentro do intestino grosso do paciente. Tá? Eles não usavam como hoje em dia se usa nos hospitais saco de plástico descartável. Né? Eles usavam a bexiga de algum animal. Tá, Matheus, você não preferia como não era melhor antigamente? Eu não acho, preferia que não usassem plástico, mas né, você tem que ter matar o bichinho, pegar a bexiga, aquela coisa toda. Hoje em dia, nos hospitais na Índia, você não usa mais o ferramental tradicional, normalmente não tem a bexiga de um animal, então as pessoas esquecem que muitas vezes esquecem que isso veio de lá. Tá? Então, basti vidhim adhyayam. Como é que a gente faz os enemas? Né? As técnicas por trás dos enemas. Capítulo anterior, a gente aprendeu o Vamana Virechana, né? Então, dois tipos de karma muito importantes. Nesse, a gente está aprendendo Basti Karma. O capítulo é bem mais longo e Basti, ele vai te falar, é considerado o karma mais incrível de todos, né? Se você tiver que escolher um karma para você aprender bem aprendido, que pode mudar completamente a vida dos seus pacientes, provavelmente é o Basti Karma, tá? A gente vai aprofundar nesse troço. Vyakhyasyamaha é o verbo conjugado no futuro, vai ser dito, né? Então eu vou explicar. Itihasmahuhu Atreyadayaha Maharshayaha. Então, eu vou te explicar assim como Atreya Purnavasu, né, o grande guruzão do Agnivesh Tantra, que é o nosso livro mais antigo do Ayurveda, que vocês conhecem como Charaka Samhita, ele e Adi, né, e outros Maharshi, grandes gurus, grandes mestres, Maharshis, né, grandes mestres, falaram Smahuhu numa época que nem eu não estava aqui. Então, isso aqui é como se fosse o pretérito mais que perfeito de falar, né? Foi dito numa época que eu que estou falando para você não estava. Então, eu falo isso sempre, mas é importante porque eu estou traduzindo, né? Esse tempo verbal, ele é usado quando o interlocutor, ele não estava presente no acontecimento. Então, isso aconteceu antes dele existir. Então, eu agora, e é o Vagbhata, né, que está falando, eu, Vagbhata, vou explicar para você o conhecimento a respeito dos enemas, né, terapêuticos aqui das terapias de enema, mas não fui eu que inventei nada disso. Isso foi ensinado por grandes gurus como Atreya Purnavasu e outros. Isso deixa claro para você aqui que a linhagem que é seguida pelo Ashtanga Hridayam é a linhagem de Atreya Purnavasu. Então a gente está na linhagem de Kaya Chikitsa, né, e não a linhagem, por exemplo, de Dhanvantari, que é de cirurgia, basicamente. E isso aqui foi dito em tempos imemoriais, muito antes, né? O Ashtanga Hridayam é um livro de 1.500 anos atrás, e ele está citando aqui um guru que ensinou essas coisas há uns 3, 4 mil anos atrás, tá bom? E aí ele começa. Então, o shloka número 1 e a metade, o primeiro quarto do shloka número 2, ele diz o seguinte: a gente já leu, mas é tradição da nossa escola, a gente primeiro faz o Sampradhana, faz a leitura, e depois, quando vai ler o shloka, a gente lê tudo de novo, mas agora numa velocidade normal de leitura, tá? Então, o shloka número 1 e a primeira metade do 2 dizem o seguinte: Vatolbaneshu dosheshu vateva bastirishyate upakramanam sarvesham sograni strividastu saha niruhon vasanam basti ruttaraha. Então, vou parar aqui, ruttaraha. Então, olha que interessante. Vata ulbaneshu dosheshu. Tá? Se você tem uma situação na qual o Vata, ele é o mais agravado, digamos assim. Vata Urbana, ele tem predominância. Se entre os doshas, dosheshu é Saptami Vibhakti Bahuvachan, você que já está ligada, né, aqui nas conjugações nominais, você sabe que isso aqui é o locativo plural. Então, nos doshas, né, digamos assim, nos doshas, o Vata sendo o mais predominante, Vatevá, ou alternativamente, o Vá é uma partícula de alternância, né? Vatevá, ou se for só o Vata sozinho. Bastirishate, o Basti é o que você mais quer. Isha significa desejar, né? O mais desejado. Então, entre todas as terapias que a gente tem,
Se você tem o vata predominando sobre os outros doshas, ou se você tem o vata sozinho, que a gente chama de kevala vata, mas aqui ele não escreveu kevala vata, ele botou vate, né, só o vata. Só o vata ou o vata misturado, mas o vata predominante, bastirishate. O basti é a melhor terapia para você. Tá? É a terapia que você quer. Upakramanam sarvesham. Aí ele vai puxar o saco do Basti aqui agora, né? Upakramanam sarvesham so agranis trividastu saha. Então, entre todos os upakramas, entre todos os karmas, sarvesham significa entre todos eles. Sarvesham é saptami vibhakti bahuvachan, é o possessivo, né? Plural. Então, de todos, né, digamos assim, de todos os upakramas são os karmas, são as terapias. De todas as terapias que a gente tem dentro do Ayurveda, Saha, né, Saha é o Basti, isso aí é como é que fala? É tipo isso, né, aquilo, aquele, né, Saha, Agrani, ele é o melhor. Ele tá puxando o saco do Basti aqui, né? Agrani, entre todos os upakramas, entre todas as terapias, o Basti é Agrani. Ele é a melhor das terapias. Strividahatu saha. E ele também é dividido em três partes. Tem três tipos de Bastis. Então, até agora ele te disse, o Basti é a melhor das terapias, ela é a melhor, ela é a desejável quando o vata é predominante, sozinho ou misturado com outros doshas, e existem três tipos de basti diferentes. E aí ele te fala quais eles são. Niruha, Anvasanam, Bastir Uttaraha. Então tem três tipos de bastis. O primeiro chama Niruha. Niruha Basti. O segundo chama Anvasanam. A gente muitas vezes chama ele de Anuvasana, né? Aqui ele está escrito Anvasana, tá? Anuvasana é o segundo tipo de Basti. E o terceiro chama Uttara. Uttara Basti, tá? Então, entre todos as terapias, o Basti é a melhor, e dentro do Basti tem três tipos de Bastis diferentes: o Niruha, o Anuvasana e o Uttara. Na prática, isso não está escrito, mas eu já vou comentar para você. O Niruha, ele é uma decocção. Então, ele é um basti de decocção. Qual é a diferença e particularidade dele? Ele é usado em maior quantidade do que os dos outros três. Dos três, o Niruha é um em maior quantidade e ele tem predominância de kashaya. Ele é adstringente. Ele é um basti, é um enema que a gente faz para realmente expulsar, agrava e expulsa o vata do corpo. O Anuvasana é em menos quantidade do que o Niruha. Ele não tem a predominância de decocção, ele tem a predominância de oleosidade, então ele é um enema gorduroso por excelência. E ele é usado para apaziguar o Vata. O Vata normalmente é agravado e expulso com o Niruha e amansado, apaziguado com o Anuvasana. Tá? E aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre tudo isso. E o Uttarbasti, ele é um basti que ele não é usado no intestino. Ele é um basti que é usado ou na uretra ou no canal vaginal, ou no útero, via de regra, tá? Então ele é um basti que a gente aplica pela uretra do paciente para pegar dentro da bexiga dele, o líquido medicamentoso, ou é um basti que a gente aplica normalmente dentro do cérvix da mulher para ocupar a cavidade uterina. Se você nunca ouviu falar dessas coisas, eu sei que isso pode parecer meio bizarro e chocante, mas isso são técnicas ayurvédicas de terapia, né? Então, a gente não é gostoso fazer isso, não é prazeroso, né, para o paciente, nem para ninguém, mas a gente tem. Se a pessoa tem uma doença dentro da bexiga, se ela tem uma doença dentro do útero, a gente entra com um nozzle, eu sempre esqueço o nome dessas coisas em português, é como se fosse um catéter. E aí você aplica o remédio dentro do útero da mulher ou dentro da bexiga da mulher ou dentro da bexiga do homem, tá? São três tipos de bastes, então. Por que eles são chamados de baste? Porque os três usam a mesma ferramenta, que é a bexiga de algum animal, antigamente, hoje em dia um saco de plástico, via de regra, né, que é usado em termos cirúrgicos. Você bota algum líquido dentro deles, se ele for mais decocção ou se ele for mais oleoso, aí você acopla isso numa espécie de tubo, e esse tubo entra dentro do reto do paciente. Meu Deus! Ou esse tubo entra dentro da uretra do paciente, ou esse tubo entra no cérvix da paciente. Hoje em dia a gente não usa mais um tubo, como vocês vão ver aqui, que era um tubo de metal nobre.
Hoje em dia a gente usa tubos flexíveis iguais a catéter, né, da medicina moderna, porque eles são descartáveis, aquela coisa toda. Ainda tem alguns hospitais, eu, por acaso, no hospital lá no Gujarat Ayurveda University, onde né, minha alma mater, a gente usava materiais tradicionais muitas vezes, porque é uma universidade, então, em termos de estudo, né? Usava lá o catéter de metal, que é uma loucura, né? Para aprender a manejar. O catéter de, né, não é plástico que é o nome disso. Como é que é o nome daquele plástico que é bem molinho? Eu esqueci agora o nome disso. Que usa silicone. A gente usa o catéter de silicone, tá bom? Shloka número 2 e Shloka número 3, eles dizem o seguinte. Então ele estava vindo aqui, né? Niru honvasanam basteru taratena sadhayet. Então, tena sadhayet, né? Aí agora a gente vai ver o que que isso aí trata, né? O que que isso aí, né, com esses bastes, o que que eu posso fazer, tá? Então, o Shloka número 2 e o 3, eles dizem assim: Gulmanaha kula pliha shuddha tisara shullinaha Jirnajvara Pratishaya Shukra Nilam Malagrahan Vardhmashmari Rajonashan Darurnamscha Nilamayan. Legal. Então tem uma série de doenças que podem ser tratadas pelo Basti, tá? Então ele faz uma lista aí para você, né? Quando você usa essas três terapias, quais são as doenças que você trata? Para início de caso, você trata Gulma. Gulma são uma série de crescimentos abdominais, tá? Inclusive tem um que chama Rakta Gulma, que afeta muito o útero, né, da mulher. Então, tem muitas dessas doenças de miomas, né, essas adenomioses, endometrioses, esses crescimentos, né, que são dentro da cavidade abdominal, esses crescimentos são equivalentes, são comparados normalmente com o Gulma, tá? Anaha são vários tipos de desconfortos abdominais também, gases, por exemplo, entram aqui. Kudha, Kudha é um nome específico, né, para Vatarakta, que é uma doença que é muito correlacionada com gota, né, com a gota moderna. Quando o ácido úrico da pessoa aumenta muito, o pé dela, né, o dedão fica vermelhão e tem uma dor, né, articular ali e tal. A gente chama de Kudha, mas ela é mais conhecida como Vatarakta ou Vata Asrak, né? Pliha. Pliha é a esplenomegalia. É quando esplenomegalia em português é o baço. O baço da pessoa, ele cresce demais, tá? Eu não sei se tem um nome em português ou se é esplenomegalia, se eu traduzir certo isso. Interessante porque a gente usa spleen de esplenomegalia, mas chama baço, não é baçomegalia, né? Tudo bem. Legal. Shuddha Atisara. Ati Sara. Ati significa muito, Sara significa líquido. Ati Sara são tipos de diarreias. Diarreias meio brabas, meio crônicas, assim, meio difíceis de tratar. Shuddhati Sara é uma diarreia que já não tem mais ama. Você tem ama atisara. Ama atisara é quando a pessoa tem uma diarreia derivada de indigestão. Shuddhatisara é quando você já melhorou o ama, melhorou o Agni, a pessoa está com a digestão boa e a diarreia dela já está limpa de ama. Então é uma diarreia bem específica que a gente trata com Basti, tá? A gente não trata qualquer atisara com Basti, apenas Shuddhatisara. E Shulinaha, né? Shulinaha vem de Shula. Shula é cólica. Então várias dores diferentes também são tratadas com Basti. Jirna Jwara. Jirna Jwara é um tipo de jwara, um tipo de febre ou aumento da temperatura corporal seguida de desconforto, só que ela é Jirna. Ela faz contraponto com Ama Jwara. Ama Jwara é uma febre inicial que deriva de indigestão. Jirna Jwara é uma febre crônica. Ela é uma febre que a pessoa já digeriu o ama, mas o corpo dela não baixa de temperatura, tá? Jirna Jwara. Pratishyaya. Pratishyaya. Tá saindo alguma coisa, né? Muita coisa, no caso aí. Pratishyaya é tipo uma coriza. Pratishyaya também é, às vezes, correlacionado com a rinite. Quando a pessoa está produzindo muito muco, né, na cabeça, está espirrando muito, né? Isso chama pratishyaya. É tipo uma gripe, né? Normalmente as gripes são correlacionadas com pratishyaya. Shukra Anila Malagrahan. Shukra Anila
Mala Grahan. Então é Shukra Graha, Anila Graha, Mala Graha. Tá? A palavra Graha significa prender, segurar, controlar. Tá? Se você tem Shukra Graha, você tem a obstrução de Shukra, da passagem do sêmen, por exemplo. Tá? Se você tem Anila Graha, Anila significa vento. Você está segurando o vento. É obstrução na passagem do pum. Tá? A pessoa não consegue soltar pum. E mala graha é a obstrução na passagem de mala, na passagem das fezes, no caso aqui especificamente. É uma constipação. Tá? Então a pessoa está constipada, ela não consegue ejacular, por exemplo, no caso do corpo masculino, ela não consegue soltar pum, ela está cheia de gases, mas não sai, os gases não saem do corpo dela. Vardma Ashmari, Vardma Ashmari Rajanasha. Tá? Isso aqui são três coisas diferentes. Primeiro disso, Vardma. Vardma são os crescimentos inguinais, às vezes a hérnia inguinal, né? Crescimentos escrotais também são Vardma, tá? Então, crescimento escrotal, crescimento inguinal, é quando você tem crescimentos nessa região. Como a gente fala essa região? A região. Fugiu aqui. Eu estou traduzindo do sânscrito para inglês, do inglês para português, eu perco as palavras. Essa região baixa, não é baixa que fala, privada. Pode falar isso? É isso. Suas partes privadas. É isso aí. Tá? Ashmari. Ashmari significa literalmente pedra. Tá? Então, Ashmari são as pedras diferentes, os cálculos. Então, especificamente aqui, o cálculo renal é chamado de Ashmari. A pedra nos rins é chamada de Ashmari. Irajo Nasha. Rajas significa vermelho, é o nome da menstruação. Raja Nasha é quando você acaba com a menstruação. Então a pessoa está amenorreica, ela não menstrua direito. A mulher, né, isso aqui é específico da mulher, né? Ela já passaram 2 meses, 3 meses e ela não menstrua, tá? O basti, ele é útil aqui. Beleza, Darunaschani Lamayan. Então, doenças, Amaya significa doenças, de Anila. Anila é o Vata Dosha. Tá? Então, doenças de Anila que são Daruna, que elas são graves. Então, basicamente, todas essas doenças. Eita, fiz besteira. Todas essas doenças que foram listadas aqui, elas são doenças de Vata agravado. Tá? De alguma maneira ou de outra, tem o Vata ali no meio, ou misturado com outros doshas, ou sozinho. Tá? E aí, obviamente, né, doenças que o Vata está muito agravado, o Vata está muito grave, né? Elas são doenças que também podem ser tratadas com os três tipos de Basti diferentes. E está dando uma primeira introduçãozinha ao tema, né? Para você saber para que a gente vai estudar esse negócio, qual é a utilidade, né, desse estudo aqui para a sua vida. Shloka número 4 e número 5, então, ele diz o seguinte: Anastapyastvati snegdah kshato rasko brushah krishah. Desculpa. Amatisari vamiman samshudho dattanavanaha. Shwasakassa prasekarsho hidmadmanalpavahnayaha. Shunapayuh krutaharo badhachidro dakodari. Kushticha madhumehicha masan saptacha garbhinim. Legal, então a gente falou sobre algumas indicações, aí agora ele faz questão de te dar algumas contraindicações, tá? Então, o que que você talvez deveria ter cuidado, né? Quais são os cuidados que você deveria ter quando você faz isso aqui? Quem são as pessoas que são anastapia? Anastapia, né? Astapana é o nome também do Basti. Anastapia são as pessoas que não podem receber Astapana Basti, tá? Quem são essas pessoas, tá? As pessoas, para começar, as pessoas que são ati snigdha, ati snigdha, a pessoa que está muito oleada, ela está oleada demais. Ati, muito, snigdha, oleosa, tá? A pessoa que está oleada demais, ela é anastapia, ela não deveria receber o Niruha Basti. Kshato raskaha, kshato raska, se ela está machucada no peito de alguma forma, tá? Ela está sofrendo de urakshata ou de kshata kshina, tá? A palavra daqui é kshata. Kshata uras kaha. Kshata uras, uras é o peito,
Kshata é um machucado. Então, se ela tomou uma porrada no peito, né? Isso é uma doença muito comum que afeta o tórax da pessoa quando ela sofreu algum impacto no tórax, tá? Legal. Brushaha, Krushaha. Brusha, Krusha. Ela tá muito Krusha. Ela tá muito emaciada, ela tá muito magrinha demais. Então ela tá perdendo muito tecido, e ela tá perdendo tecido em excesso, tá? Nesse caso, ela é anastapia, ela não deveria receber Astapanabasti. Amatisari. Né, a gente viu a pessoa que tem a Tissara aqui em cima, que é indicado para ela fazer, né? Só que nesse caso aqui, ela é uma ama Atisari. Essa pessoa aqui era uma Shuddha Atisara. Ela estava com a Tissara, mas limpo de ama. Aqui, ela está com Amatisari. Ele está só deixando muito claro, mas você já podia deduzir, né, do sloka anterior, que se o Shuddhatisari pode fazer, o Amatisari não vai poder. Mas ele está deixando isso claro para não ter dúvidas, porque essa terapia aqui ela é efetivamente muito importante para a gente. Vamiman é a pessoa que está passando pelo vômito. Ou ela está com vômito, né? Ou ela está vomitando porque ela está doente, ou ela está passando por uma terapia de vômito. Ela está fazendo um vamana, como a gente aprendeu no capítulo anterior. Essa pessoa que está vomitando, ela está jogando o vata por cima do corpo, né? Você entra com basti para ela, você pode prejudicar, né, o fluxo natural do vata, ou pode apaziguar o vata que é necessário para ela vomitar também, tá? Samshuddha é as pessoas que estão fazendo qualquer terapia de purificação, qualquer um dos karmas. Então, falamos de Virechana e falamos de Vamana no capítulo anterior. Data Navana, Data Navana, tá? Então a pessoa que acabou de receber Data, a terapia de Nasyam. Então a pessoa que acabou de fazer um Nasyam, ela não deveria passar por isso, tá? Se a pessoa está com Shvasa, se ela está com problemas respiratórios, se ela está com caça, ela está sofrendo de tosse, né, muito crônica, se ela está sofrendo de praseca, não estou conseguindo marcar isso aqui para seca, se ela está salivando demais, tá? Ela está com muita água na boca, por exemplo, né? Se a pessoa está com arsha são as hemorroidas, tá? Se ela tem hemorroidas. Se ela está com ridma, se ela está com soluço, por exemplo, ela também não deveria fazer. Se ela está com admana, falamos já um pouquinho sobre isso, né? A gente chama isso de tympanitis em inglês, né? Problemas da cavidade abdominal, via de regra. Alpavahni, Alpa Varni. Alpa é pouco, Varni é um sinônimo de Agni. Né? Então, se ela tá com a digestão dela tá ruim, se a digestão dela tá fraca, se ela tá com Mandagni. Alpa Varya é sinônimo de Mandagni, tá? Alpa Varnayaha, né? Então, se ela tá com Agni muito fraco também. Shuna Payuhu, se ela tem Shuna Payu, ela tem um edema, ela tem um crescimento no reto dela, tá? É porque é onde você vai botar o enema, né? Se o reto dela não tá íntegro ou tá com alguma doença, a gente já falou, por exemplo, da hemorroida, né? Do Arsha. Agora estamos falando do Shunapayuhu. É outra doença retal, quando o reto tá inchado, tá? Aí você vai botar o enema ali no lugar, não dá, tá? Você tem que primeiro tratar esse negócio. Kruta aharaha. Kruta ahara. Você acabou de fazer ahara, você acabou de comer comida. Kruta ahara. Então você acabou de comer. Tá? Se você acabou de comer, olha que lindo os samhitas ayurvédicos, né? Eles sabiam, como hoje em dia a gente sabe, que assim que você acaba de comer, o seu corpo ele faz uma onda de contrações intestinais para poder abrir espaço no intestino para a comida que está entrando. Então, mais ou menos 1 hora, 90 minutos depois de comer, isso acontece. Isso começa quando você está comendo, mas isso intensifica logo depois, né? 1 hora depois de comer. Então, quando você acaba de comer, o teu corpo ele faz essas contrações intestinais para empurrar as fezes para o final do intestino. Se você bota um enema ali, o seu corpo vai jogar esse enema para fora depois de comer. Fora que você precisa da digestão para digerir o enema. E você está digerindo a comida, não vai digerir a comida e o enema vai te sobrecarregar o Agni também. Então, logo depois de comer, a pessoa não deveria fazer
a terapia de Basti, tá? Badha Chidra, Badha Chidrat Akodari, Bhadra Chidra Dhodari. Então, Udaka Udari e Badho Udari, né? Então, se você sofreu uma coisa na barriga, no seu udara, que ela foi perfurada, ou se ela está muito grande. Isso é tipo uma ascite, tá? Então, uma perfuração na barriga ou ascite, né? Que é quando a barriga ela está cheia de líquido, por exemplo, né? Essas duas pessoas, elas estão sofrendo de alguma coisa no udari. Udari é o abdômen, tá? Inclusive, a palavra udara significa ascite, é quando o abdômen está muito grande. Bada ou Chidra, né? Udaka, Udara, né? Então, essas doenças, digamos assim, que afetam basicamente o seu abdômen, a sua barriga. Porque como o Basti ele vai entrar e vai ocupar o intestino, se tem alguma coisa errada com a barriga, a gente fica com cuidado. Antigamente não tinha raio-x, né? MRI, ressonância magnética, você não sabia como, né, o que ia acontecer dentro da barriga da pessoa. Tá? Kushti. O Kushti é a pessoa com uma série de doenças de pele diferentes. Tá? Cha Madhumehi. Madhumehi é a pessoa que tem um dos 20 tipos de prameha. É uma doença considerada incurável que afeta o sistema urinário. Tá? Os seus rins e a bexiga entram aqui. Então, se a pessoa é Madhumehi, ela não pode fazer, ela é contraindicada, ela é nastapia, ela não pode receber o enema. Tá? Isso aqui é muito correlacionado com a diabetes mellitus, tá? Diabetes tipo 2. Não é diabetes, não deveria ser correlacionado com diabetes, mas tem muitas coisas em comum e por isso ela é correlacionada. Tá bom? Cha Masan Sapta Cha Garbini. E você também não deveria fazer se a pessoa está grávida de 7 meses. Sapta é o número 7, Masan é mês, é parecido, né? Mês, Masan, lembra, né? Garbini é a grávida. Então, a grávida de 7 meses já não pode fazer Basti, tá? Principalmente nessa época, né, que você, né, no 8º mês, sétimo para o 8º mês, que você tenha a gente fala que o Atma, ele tá indo de um lado para o outro, né? O Prana, ele tá indo do corpo da mulher, do coração da mulher para o coração do bebê, e a gente não quer mexer com nada de maneira muito grave. Mas tem uma série de motivos para você não fazer Basti, né, na mulher grávida, quando ela já está nesse momento da gravidez, tá? Isso aqui é uma regra. Óbvio que quando a gente chegar mais para frente em Stiriroga e para Sutta e Tantra, vocês vão aprender exceções, né? Toda regra tem 1000 exceções e todo caso é o caso, né? Então aqui a gente aprendeu quais são as indicações e quais são as contraindicações das terapias de enema, tá? Aí no sloka número 6, primeira metade, primeiro quarto do sloka número 7, ele diz o seguinte: Astapya eva chanvasya vishesha dati vahnayaha Urukshah Kevalavatartaha. Tá? Então, você tem essas indicações e essas contraindicações, e aí agora a gente vai ver especificamente as tapya, Eva, Chanvasya, Vishesha, né? Especificamente, tá? Especificamente o Astapya, né, que é o Niruha Basti, Astapya, né, é um sinônimo de Niruha, né? É o decocção de decocção, né? É o enema de decocção, desculpa. Eva Chanvasya e também o Anvasya, que é o Anuvasana, que é o enema de decocção, tá? O Astapya, né? As pessoas que deveriam fazer o Astapya também são Anvasya, então eles também são. Então a pessoa, estou tentando, desculpa, a pessoa que pode receber o enema de decocto e a pessoa que pode receber o enema de óleo, tá? Essas duas pessoas, Visheshat Ativarnayaha, especialmente as que têm o Agni forte. Que isso aqui é poesia, né? Vocês me desculpem, eu estou tentando traduzir o melhor possível, mas é foda. Então, especialmente as pessoas que têm o Agni muito forte, tá?
especialmente as pessoas que são urukshaha, que estão ressecadas. Especialmente as pessoas que são kevala, vata, artaha, as pessoas que estão aflitas por doenças de vata dosha sozinho, tá? É isso. Então ele está falando especialmente para quem essas terapias elas são úteis, digamos assim. Então, a pessoa que está com o vata agravado sozinho, a pessoa que está muito ressecada e a pessoa que tem o Agni muito forte, essas pessoas elas deveriam se valer desses dois tipos de enemas. Ele vai falar muito desses dois tipos de enemas de maneira conjunta, porque normalmente eles são realizados de maneira conjunta. A gente normalmente não faz só Anuvassana ou só Niruha, tá? Ele vai explicar, eu não quero queimar a largada, mas eu também não quero deixar você muito confusa, né, com o que está rolando. Então, você vai ver mais para frente que normalmente quando a gente faz um deles, a gente faz o outro junto, porque um é ressecativo e o outro é nutritivo. E aí, se você fizer só o ressecativo, ele pode agravar muito o vata. Se você fizer só o nutritivo, não tem tanto problema, mas aí você não expulsa o vata que está muito agravado. Ele não é um karma. Ele acaba sendo shamana chikitsa e não shodhana chikitsa. Vocês pegam, né? Tá bom. Qualquer coisa, a gente pode depois tirar dúvidas aí. Venham nas mentorias e me perguntem. Tá? Acho que temos 4, 5 minutos. Acho que dá para a gente fazer até o shloka número 9. Vamos nessa? Shloka número 7 e 8 e a primeira metade do 9, ele diz o seguinte. Então, aqui ele fez, né? Ruksha kevala vartata nanu vasyasta evacha yenastapyasta tapando kamala mehapinasaha niranna pliha vidpedi guru koshta kapodaraha abhishandi brushasthula krami koshtadhya marutaha pitte vishe gare pacham shlipadi galagandavan. Então, beleza. Então, ele te falou, né, especificamente quem são as pessoas que a gente vai fazer Anuvassana, né, que a gente vai fazer Niruha e Anuvassana. E aí agora ele fala na Anuvasasyasta evacha. Quem são as pessoas que especificamente não deveriam receber Anuvassana Basti, que é o Basti com óleo, tá? As pessoas que têm o Agni forte e as pessoas que são ressecadas e as pessoas que estão com o Vata agravado sozinho são especialmente receptivas para esses dois bastis, o basti de decocto e o basti de oleação. Agora, a gente não está falando de utarbasti, né, do basti que entra dentro da uretra ou do útero. E aí ele fala, na anuvasa siasta evacha. Então, agora eu vou te falar especificamente sobre o enema de oleação. Quem é que não deveria fazer esse enema de oleação? Na anuvasa siasta evacha, tá? Então, quem é que não pode fazer o enema de oleação? O enema é o gorduroso, tá? Primeiro de tudo, quem são essas pessoas? Yaha anastapyastatha. A pessoa que é anastapya. As pessoas que não podem receber o astapanabasti, que a gente já falou anteriormente. Então ele está qualificando aqui. É como se ele tivesse te falado do Niruha primeiro, aqui ele usa nomes diferentes, e agora ele está te falando do Anuvassana. Ele falou quem pode fazer Niruha, quem não pode fazer Niruha, e aí falou, né, tanto o Niruha quanto o Anuvassana, eles são úteis para essas pessoas aqui, e agora ele vai te falar, e o Anuvassana, quem é que não pode fazer, tá? Quem não pode fazer são as pessoas que não podem fazer o outro Basti também. Eu já falei de um monte de gente que não pode fazer o Niruha. Se a pessoa não pode fazer o Niruha, ela não pode fazer o Anuvassana, tá? Não adianta nem ficar brigando. Mas tem outras pessoas também. As pessoas são pandu. Pandu é a pessoa que ela tá com a cor diferente na pele dela. Tem algum problema no fígado, normalmente, dessas pessoas, né, em Akrut, e ela fica com uma cor diferente no corpo. Muitas vezes isso aqui é o anêmico, tá? É a pessoa que tem algum tipo de anemia, ela entra aqui dentro desse rolê, tá? Kamala, tanto o Pandu quanto o Kamala, eles têm diferença de coloração na pele. Mas enquanto o Pandu é meio que o anêmico, o Kamala é a pessoa que tem icterícia. Ela tá amarelada mesmo, assim, a pele dela tá esquisita. O olho fica meio amarelado também, né? O corpo fica todo amarelado. É uma bagunça no metabolismo de bilirrubina, né? É na visão moderna, né? Na visão do Ayurveda é um agravamento de Pitta dosha e o Pitta tá bagunçando ali o funcionamento do rolê direitinho. Meha. Meha são as pessoas que têm
doenças urinárias diversas. São 20 doenças que estão dentro do Meha. Ele falou especificamente do Madhumeha anteriormente, aqui ele falou só de Meha, tá? Pinasa, ela é uma prima do Pratishyaya. Eu falei do Pratishyaya como coriza e às vezes como rinite, como gripe. O Pinasa é literalmente a rinite, tá? Então ele é bem a rinite mesmo. Bararams. Nirana é as pessoas que não podem comer. Elas não, a boca tem algum problema na boca. Nirana, ela não come direito, tá? Pliha são as pessoas que têm doença no baço. A esplenomegalia, por exemplo, é uma doença dessas. Ela chama pliha também, tá? Doença de forma geral em pliha. A palavra pliha significa baço, tá? Literalmente. No sânscrito, muitas vezes a gente fala o nome do lugar para falar que tem uma doença no lugar, né? Então, pliha significa só baço. Só que se você for ler isso aqui literalmente, você vai pensar: ah, Matheus, todo mundo que tem baço. Mas não é a pessoa que tem baço, é a pessoa que tem um problema no baço, tá? Vitbedi, vitbedi. Vitbedi literalmente significa vit, fezes, bedi, quebradas. Fezes separadas, literalmente. Na prática, isso aqui é o atissara. Fezes quebradas é uma diarreia, tá? Então, é só outro nome para atissara, mas é porque ele não quer usar os mesmos nomes sempre, porque ele é um poeta, né? Guru Koshta. Guru Koshta é quando você tem um intestino, né? Guru, a parte interna do seu intestino, está pesada. Tá? Então, Guru significa pesado, Koshta é a parte mais interna do seu intestino. É onde a digestão normalmente acontece. Tá? Guru Koshta é quando você tem um peso intestinal, digamos assim. Tá? Kapha Udara. Kapha Udara é quando você tem Kapha agravado em Udara, tá? Então, basicamente, o seu abdômen, ele tá agravado de Kapha. Você tem alguma doença de Kapha na região abdominal. Tá? Abhishandi, né? Abhishandi é quando a pessoa, ela tá cheia ela tá produzindo muito muco, né, via de regra. A palavra Bishandi também é uma doença oftalmológica, né, muito correlacionada com conjuntivite. Mas a Bishandi, de forma geral, não é só conjuntivite. Ela é quando a pessoa ela come coisas, né, ou ela tá fazendo alguma rotina que produz muito muco no corpo dela. Tá? Então produz muito líquido para dentro dos canais de circulação dos shrotas. Aí a pessoa fica Bishandi. Ela fica meio empacada com muita coisa no corpo, mas também tem uma doença específica nos olhos que chama Bhishandi, que é normalmente correlacionada com conjuntivite, tá? Bruxa stula é quando a pessoa é stula, firme, grossa, né? Literalmente a palavra stula significa grosso. Ela é bruxa stula, ela é muito grossa. Mas esse grosso aqui é de obeso, não é de estúpido, né? Não é de rude, né? Então bruxa stula é a pessoa que ela tem muito peso. Ela tem algum tipo de obesidade. Ela também é chamada de atistaulia, né, em sânscrito. Atistaulia é o obeso mórbido, tá? Então se a pessoa é muito obesa, ela não pode fazer isso, tá? Krumi kosta. Krumi kosta é quando a pessoa tem krumi no kosta, quando o intestino dela tem parasitas, tá? Tem algum verme, tem algum bicho aí dentro do intestino dela. Se ela é krumi kosta, ela não deveria fazer Anuvasana Basti. Tá? O Anuvasana é um basti de óleo. Ele vai ser é um brunch para os krumis, para esses parasitas. É como se você estivesse dando de comer para os parasitas, na prática, tá? Adhyamaruta. Adhyamaruta é quando o Vata dosha ele tá afetando Rakta. Então, de novo, eu já falei do Vata Rakta. A gente usou uma palavra para ele mais para cima. Ele está repetindo essa doença aqui, que é muitas vezes traduzida como gota, tá? Gota. É isso. Normalmente é isso. Pite viche, quando o Pitta dosha, quando o Pitta dosha não, quando a pessoa, desculpa, ela tomou alguma coisa, não é Pitta, é Pitta, né? Quando a pessoa tomou, né? Pitta significa beber, vicha, um veneno. Então a pessoa que está envenenada, ela consumiu uma substância envenenada, ela não pode fazer a Anuvassana Basti.
Gara, Visha, é um tipo, né? Gara Pachyam. Então, quando a pessoa, ela bebeu, isso aqui é a pessoa bebeu ou ela comeu algum tipo de veneno. Esse veneno pode ser um veneno típico, tipo veneno de cobra, veneno de aranha, veneno de algum bicho peçonhento, ou ele pode ser garavicha, que é quando um veneno ele é fabricado. Quando você mistura duas coisas que não são venenos, mas porque elas foram misturadas, elas viram um veneno, isso é chamado de garavicha, tá? É um veneno específico. A gente chama de veneno artificial muitas vezes, tá? Apacham, então ele não digeriu direito esse negócio que ele consumiu. Um virudahara, um alimento mal digerido, por exemplo, ele é um garavisha, ele pode ser comparado com um garavisha. Se a pessoa tem shlipada é uma doença que afeta, de forma geral, é uma infecção também. A gente chama isso de filariase, normalmente, em português, tá? A pessoa fica com a perna grandona, esquisita, tá? Antigamente eles traduziam isso como elefantíase, tá? E é isso. E Galaganda, Galagandavan. Galaganda é quando a pessoa tem um crescimento no pescoço dela. Na inglês a gente chama isso de goiter, em português a gente chama isso de bócio. Cara, minha memória, às vezes ela pifa, mas às vezes ela funciona. Tá? Então é como se você tivesse um crescimento aqui no pescoço, tá? A gente vê isso muitas vezes em problemas da tireoide, a gente vê isso naquela doença que chama cachumba, né? A pessoa fica com aquele pescoção, isso aí é galaganda, tá? Não confundir quando a pessoa fica com os nodos crescendo, grandes. Isso a gente chama de gandamala, é outra doença no Ayurveda. Essa daqui é quando você tem uma bolsona grande, tá? Que é o bócio, se eu não me engano, em português. Belezinha? Então, acho que tá bom, né? Fomos até aqui, já invadi um pouquinho o tempo. Pausa. Eita, pausa. Pausamos aqui no Shloka número 9. Então, na nossa leitura da semana que vem, a gente vai continuar olhando para essas indicações e contraindicações do Anuvasana, do Niruha, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre a metodologia, o que que é, né? O que que a gente usa para fazer o Basti, como é que essas coisas são feitas direitinho. Combinado? Deixa eu parar de dividir minha tela para eu ver o rostinho de vocês. Não consegui transmitir isso direto no YouTube, mas eu boto no YouTube a gravação sem problema nenhum. Muito bom ver você, carinhas de tantos nerds aí estudando esse negócio, tá? Beijo para vocês. Se quiserem, leiam, releiam, deem uma olhada nisso tudo. Estamos começando um capítulo novo, tá na pressão aqui, então. Então vamos que vamos. Um beijo para vocês e até quarta-feira da semana que vem. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya moharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadvritanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam